Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Hoje é um dia muito importante. É um SMEM importante, relevante e especial nessa nova jornada e nessa nova linha que nós estamos fazendo aqui na Unesp de Rio Claro. Então, é tão especial que nós vamos deixar as apresentações, as explicações e demais informações não para mim, mas vou chamar uma outra pessoa para que possa nos ajudar falando um pouco melhor sobre quem e como será a nossa apresentação de hoje. Então, quero, por favor, professor César Leite, muito obrigado. Então, eu deixo o resto com o senhor e que tenhamos um bom SMEM hoje. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, também é uma alegria estar aqui para apresentar o Fernando. Né? Tanto eu como o Fernando estão mais acostumados aos inícios, né? aos começos, né? Às infâncias, as coisas. Aqui para iniciar essa conversa com o Fernando, eu ia fazer assim, uma breve apresentação. O Fernando é professor associado da Universidade do Minho. É uma das universidades, um dos colegas que está associado também à nossa rede de pesquisa aqui ligada ao Campus Fringe, né? Aqui também ao Leite, a gente. O Fernando, ele é professor do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Educação da Universidade do Minho e desde 94 professor de ensino superior. E que, aliás, na hora que eu fui puxar uns dados, né, porque geralmente você sabe no geral, foi também o ano que eu comecei a dar aula no ensino superior. Temos que beber um copo. Desde 84, professor de educação básica. É doutor em estudos da criança e mestre em ciências da educação pela Universidade do Porto, né? Doutor pela Universidade da UF. Ele é licenciado em ciências da educação infantil, educação básica. O Fernando acho que traz uma contribuição interessante, porque, sobretudo, quem tem algum tipo de noção pelos estudos da infância e da criança sabe que de décadas para cá, talvez desde as décadas, que o Fernando vai tocar nisso, mas para mim mais um pouco mais clareza, década dos anos 70, dos 80, mais precisamente, começou-se a se desenhar o que a gente aprendeu a chamar de sociologia da infância. E o Fernando, que está inserido nesse contexto, traz uma perspectiva nova, diferente, que me parece muito potente, acerca dessas questões da infância, da sociologia da infância, nos colocando diante do que ele chama de estudos sociais da infância. Então, acho que isso é importante, né, porque demarca uma perspectiva interessante. O Fernando também é companheiro, esposo, casado com a Andréia. Andréia é professora da educação básica, queridíssima e assim, pessoa com quem as crianças têm uma relação mais do que afetiva. Pai da Dânia. Isso. Que é médica, a Dânia é médica, e do Daniel, que é engenheiro de sistemas. Tem 3 netos, o Thiago, que joga no Braga. Na base, né? Isso. Na base do Braga, né? E, enfim, né? Futuro craque. Da Sofia, de 6 anos. A Sofia faz dança desportiva. E da Isabel, recém-nascida, de 1 mês. Que está louco para reencontrar. E que adora meu pai tocar guitarra. Então, Fernando, obrigado. Obrigado. Todo o tempo. Muito bem. Eu só precisava depois de algum sinal em relação ao tempo, que eu vou estar, não vou estar preocupado com o tempo, porque é 1 hora, não é? A fala. Bom, isto está ligado? Está? Está ligado.
Bom, está bom. Quer dizer, isto é assustador, não é? Porque eu não sou propriamente alguém que tem muita experiência dos palcos, da televisão, não é? Porque aí é que fazem até maquiagem e colocam os microfones, não é? Bom, mas isto pelo menos proporciona algumas histórias para contar aos netos, não é? Que é uma questão hoje para mim fundamental, porque já tinha brincado muito com os meus filhos e agora, não é? Uma oportunidade para brincar com os netos, que eu acho que é a essência do ato educativo, não é? Portanto, quem não souber brincar tem algumas dificuldades em ser professor ou educador. E quando digo brincar é, sobretudo, o senso de humor, não é? Uma atitude positiva. Bom, primeiro vou tentar falar devagar, porque apesar de ser a mesma língua, o que é certo é que em Portugal nós estamos mais preparados para compreender o sotaque do Brasil do que o contrário. E isto deve-se, sobretudo, à influência das telenovelas brasileiras. Não é? As telenovelas brasileiras chegaram a Portugal só quando, enfim, houve a Revolução de 25 de Abril de 1974, que pôs fim a cerca próximo de 50 anos de ditadura. E o que havia na televisão era a propaganda, não é? Portanto, que nós sabemos como é, e não havia acesso a bens culturais, muito menos a televisão passava notícias, não é? Filtradas pelos interesses do regime, e então, a partir de 1974, começaram as telenovelas brasileiras. A primeira foi Gabriela. Não é? A Gabriela teve tal impacto na sociedade portuguesa que fez parar a Assembleia da República. Quando passava a Gabriela, os deputados saíam da sala e iam todos assistir à telenovela. Portanto, desde então, não é, fomos habituando o ouvido ao sotaque do Brasil, e o sotaque de Portugal, portanto, é algo que soa estranho, ao ponto de me confundirem com alguém que não fala português. Para quem não está na academia e, enfim, não tem contacto com outras línguas, eu tenho tido a experiência de ir contactar alguém e a pessoa, eu falo português, e responde-me em inglês. Porque o meu sotaque é estranho, logo é estrangeiro, e o estrangeiro é inglês. Não é? Então, ainda ontem, no Uber, dizia-me ele assim: você é português? Eu, pois sou. O seu sotaque não engana. Português, não é? Bom, portanto, e é isso. Eu agradeço muito o convite e a apresentação que me foi feita. Fiquei muito emocionado com a presença da professora Lourdes. Eu estive aqui na homenagem, gostei muito, não é? E admiro muitíssimo a lucidez que tem, não é? A inteligência e a lucidez que teve ao longo da vida e que mantém, não é? E também pelo sentido amoroso com que falou dos filhos, que estavam aqui presentes, dois, não é? Portanto, essas experiências são fundamentais e são elas que nos formam. Portanto, nós formámos-nos como professores, mas já antes somos educadores e vamos aprendendo na relação com os alunos, mas muito nas relações com as crianças de um modo geral. Para dizer que eu fui professor de crianças durante 8 anos, antes de entrar no ensino superior, e essa experiência é de tal modo significativa que ainda hoje eu creio que ela influencia muito as minhas práticas no ensino superior, e não são crianças, não é? Mas quem educa crianças, creio que tem uma formação para além da académica, que é muito importante, que se coloca do ponto de vista relacional, da relação pedagógica, não é? Desde logo, quer dizer, quando estou numa aula, não estou sentado nem fixo. Eu movimento-me, não é? Isso faz parte de tentar, da busca da proximidade a todo momento durante a aula. Bom, portanto, o que é que eu vou hoje aqui partilhar, sem preocupações de falar tudo, vou tentar falar devagar, portanto, e o que vou dizer, vou procurar ser claro mais do que a quantidade de informação, portanto, não é esse o principal interesse. Então, eu faço parte portanto, sou professor na Universidade do Minho, sou membro da Comissão Diretiva do Centro de Investigação em Estudos da Criança, CIEC,
que é um centro de investigação da Universidade de Minho, mas também uma unidade de investigação e desenvolvimento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, não é? Portanto, os recursos que o centro de investigação tem são recursos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, além de financiamentos de projetos, não é? Que se candidatam a projetos de fundos europeus, projetos de fundações, não é? Portanto, são esses os recursos. É um centro de investigação que tem um pouco mais de 40 pesquisadores, doutores, e muitos outros que são estudantes de doutoramento, e são também estudantes que nos visitam para realizar o que se chama no Brasil doutorado sanduíche ou pós-doutoramento, pós-doutorado, não é? Eu tive o privilégio, o gosto de ter comigo este ano, no ano letivo anterior, que terminou em julho, a Eliane. Está aqui, tem estado sempre comigo nesta experiência minha como professor visitante, não é? Portanto, e não só, tive também deste programa a Andresa, não é? De educação, não é? A Andresa, e outras estudantes, e a Cláudia no pós-doutorado. Portanto, foi uma experiência maravilhosa. No caso da Cláudia, porque, enfim, levou a sua experiência e o seu saber para uma escola, onde a minha esposa tem um grupo de crianças com 8 anos, não é? Que fizeram cinema, não é? E foi uma experiência reveladora, até de algumas crianças que são tidas como incapazes, com dificuldades de aprendizagem, autismo, não é? E aí, essa experiência permite-nos um olhar muito distinto dessas crianças, ver competência onde dentro da sala é visto como incompetente, não é? Portanto, estas experiências são fundamentais porque permitem, mesmo aos professores, distanciar-se de um olhar de professor e remeter para a sala de aula, em que a criança é aluno e não criança, não é? E então, isso é uma experiência extraordinária que eles estão sempre a dizer quando é que a Cláudia vem cá outra vez. E já disseram à Andreia, o seu marido, o Fernando, que traga a Cláudia outra vez. E também a Eliane esteve também numa escola muito interessante, inserida numa zona de bairro social, que é a designação para um bairro onde são muitas crianças de etnia cigana, muitas crianças migrantes, e essa escola pública acolhe todas as crianças dessa urbanização, desse bairro, e ainda acolhe crianças que não são, que são excluídas de outras, não é? Há escolas que fazem tudo para excluir crianças que não trazem boas notas, boas classificações, podem reduzir as médias da escola para a avaliação externa, não é? Portanto, isto tudo são experiências e também são opções que fazemos, não é? Portanto, o pesquisador não é neutro, não é? Há opções, há escolhas, não é? E de que lado estamos, o posicionamento, portanto, isso são aspectos, todos eles relevantes. E antes de começar a passar o PowerPoint, também queria agradecer, portanto, à Universidade, a bolsa CAPES Print, que me foi concedida, porque tem sido uma experiência a repetir. Queria dizer que a parte mais importante está aqui, não é? Portanto, na capa, porque eu, enfim, dediquei-me bastante aqui à estética, não é? Posso ajudar a copiar aqueles links que eu não, aliás, que não dá diretamente. Aqueles links estão ali. Copiar, sim, pode ser. Portanto, vou passar apenas o site para ter alguma informação, não é? É mesmo de passagem para entrar então na temática que me traz hoje aqui. Coloquei ali em inglês, que enfim, tenho colocado também alguns títulos em inglês na disciplina que estou a lecionar e também falar de vez em quando em inglês e português em simultâneo não é? Para que o ouvido se torne mais familiar em relação à língua, sobretudo porque é uma língua de publicação, de disseminação do conhecimento, não é? Portanto, podemos não gostar do imperialismo linguístico, mas na verdade é hoje muito importante até para aceder a outras fontes de conhecimento, não é?
Pode ser mesmo só esse SIEC? Pode ser. Portanto, podemos avançar com os outros e passamos já para a Universidade do Minho, portanto, é só mesmo para termos um panorama. Depois o Instituto de Educação. Podem aceder ao site para ver os programas de doutoramento, que é sobretudo isso que nos interessa aqui. Há 2 programas de doutoramento, o programa em Ciências da Educação e em Estudos da Criança, são 2. Muitas vezes, enfim, há uma certa reclamação, dizem que há sobreposições, mas onde é que não há sobreposições, não é? A opção pela existência de 2 programas, incluindo Estudos da Criança, é exatamente para ampliar, não é, um campo de estudos que tem estado ausente da produção científica, e a existência de um centro de investigação com essa especificidade tem permitido, não é, centenas de teses de doutorado já, portanto, muitas publicações. E então passávamos para o centro de investigação, que aí constam, o link seguinte, aí, enfim, apresentam a estrutura, como está organizado o centro. E vou passar um pequeno vídeo de 3 minutos, que foi preparado este ano, o vídeo, e é bom dizer, não é, que o vídeo foi preparado com uma intencionalidade que é, em breve, os centros de investigação do país vão passar por um processo de avaliação externa com painéis internacionais, como aqui, aliás, e então o vídeo foi preparado, portanto, há aqui também, enfim, é necessário dizer, algum marketing, não é? Portanto, a imagem, não é? E foi uma empresa que fez o vídeo, mas com um guião que nós elaboramos. Portanto, e então isso está no terceiro link. No terceiro link é o que dá acesso. Eu tentei fazer ali, mas não deu para... não é automático. Então, o que é que nós temos aqui? Podemos começar pelo vídeo já, portanto é um vídeo de 3 minutos e falo a seguir um pouco sobre a estrutura, mas o vídeo já refere, eu creio que até vai dispensar outras referências. Portanto, podemos começar pelo vídeo em português? Sim, em português, sim. O Centro de Investigação em Estudos da Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho localiza-se em Braga. Foi fundado em 2011 com o propósito de melhorar a compreensão sobre o mundo das crianças. O centro acolhe cerca de 50 investigadores integrados e mais de 100 colaboradores de várias instituições nacionais e internacionais, agregando e divulgando conhecimento sobre as crianças. Também promove iniciativas de interação com a sociedade, visando o desenvolvimento, a aprendizagem e o bem-estar na infância. A sociedade proporciona à criança um leque variado de contextos e atividades que influenciam o seu desenvolvimento e a sua educação. O CIEC adota uma abordagem holística na investigação e na formação, considerando a diversidade das infâncias e dos seus cotidianos. Deste modo, o Centro adota uma perspectiva de investigação multi e interdisciplinar, aprofundando um vasto leque de temas que vão das ciências às artes e ao desporto. A investigação é desenvolvida em 5 linhas temáticas: contextos e práticas sociais das crianças, saúde infantil, ambiente e educação física, profissionais da infância, recursos pedagógicos para as crianças, produções culturais para as crianças. É objetivo do Centro promover a participação e a cidadania das crianças, reconhecendo os seus direitos e contribuindo para uma cultura de paz e de sustentabilidade social e ambiental. Os investigadores desenvolvem projetos em áreas como a saúde, a segurança, o lazer, as artes e a cultura e o digital, abordando questões estabelecidas e fraturantes, nomeadamente a pobreza, a prevenção de comportamentos de risco e o bullying. O Centro apoia os profissionais que trabalham com crianças, estudando as condições e os contextos da sua atividade profissional, assim como a sua formação. Esse apoio inclui a concepção e a avaliação de recursos pedagógicos que contribuem para o desenvolvimento das crianças em contextos de educação escolar e não escolar. Também são abordadas as produções culturais usadas na aprendizagem informal para as crianças e sobre as crianças, com os livros infantis e programas audiovisuais
científica, social e política. Assim, junta-se às famílias e às comunidades num contínuo esforço de edificação de uma sociedade mais justa. CIEC, Centro de Investigação em Estudos da Criança. Pronto, é isso, sim. E, portanto, e agora continua a passar, sim, sair. Obrigado pela ajuda. Muito bem, é isso, sim, passar. Ok. Enfim, inicialmente uma provocação, não é nada como recorrer à literatura para a infância, não é? Portanto, aqui o Maldita Matemática é uma história, portanto, são obras para crianças e o sentido, portanto, que está ali é provocatório. E o pequeno livro diz matemática. Grandes autores de literatura para a infância, Álvaro Magalhães no primeiro, Manuel António Pina no segundo. Portanto, não vou ler, mas faço questão de passar uma lâmina onde está um poema do Álvaro Magalhães, que é autor da obra do lado esquerdo, Maldita Matemática, que está a seguir. Nós não fizemos um ensaio, não é? Portanto, aqui ainda não é isso que está, portanto, creio que está a seguir, acho que troquei aqui os slides. Isto é o seminário permanente que temos com regularidade quinzenal, onde estiveram estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento. Temos aqui algumas reuniões, portanto, um seminário permanente que é híbrido, que tem muitos participantes de países de língua portuguesa, africanos e brasileiros, e portugueses naturalmente, e de vez em quando Espanha e outros países da América Latina. Portanto, podemos passar, isto só foi para homenagear a Eliane. Eu não sei se está aqui o poema, portanto, com certeza nos arranjos que fiz já, mas é um poema que eu recomendo, pesquisam Álvaro Magalhães, e o título é O Brincador. O Brincador, não é? Em que uma criança diz, eu quero ser brincador, dizem para eu ser doutor e engenheiro, mas o que eu quero mesmo é ser brincador. Quando eu for grande e depois morrer, quero que conste na minha sepultura, este foi um bom brincador. Portanto, depois leiam, se não aparecer aqui outra vez. O que eu queria contribuir aqui para... o título que apresento aqui, desta minha fala, foi, de certa forma, mostrado com o vídeo, não é? Portanto, as áreas temáticas, não é? Agora, o que eu queria contribuir aqui é para uma reflexão a partir do interior do campo, estudos da infância, e em particular na minha área, estudos sociais da infância, contribuir para, para promover um diálogo com outros campos. A minha hipótese de trabalho é a seguinte: o aprofundamento deste campo de estudos tem um valor por si mesmo, mas também pode influenciar significativamente as práticas pedagógicas, as práticas docentes, porque pode desenvolver um olhar diferente em relação às crianças e ao seu trabalho, não é? Portanto, além de outros profissionais que trabalham com crianças e que estão no contexto escolar e noutros contextos culturais e sociais. Então, para situar um pouco este campo, constituído como campo autónomo, quer dizer, os campos não são estabelecidos de um dia para o outro, não é? Portanto, vão-se construindo. Na verdade, enfim, é sobretudo a partir da década de 70 e mais de 80, onde começam a sair muitas publicações sobre a designada nova sociologia da infância, ou o novo paradigma, que já vou falar sobre ele, mas convém ter presente que é também na década de 80 que é, não é? Que é assinada, não é, por 196 países a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 89. Ali está a capa, enfim, há imensas publicações, mas esta é apenas uma capa de uma, onde está o articulado da Convenção, não é? E então, porque é que eu trouxe? Para mostrar que é em simultâneo, na década de 80, que surge uma abordagem num campo emergente,
estudos da infância, que inclui estudos sociais da infância, que inclui sociologia da infância e outras áreas que vamos ver a seguir, dando grande centralidade aos conceitos, procurando uma reconceptualização, não é? Procurando uma reconceptualização dos conceitos de criança e de infância e atribuindo grande centralidade ao conceito de agência, que para mim não é muito feliz o termo em português, mas vem do inglês agency, não é? Eu disse-lhe para estar calado, mas não obedeceu. Eu creio que foi qualquer coisa que eu... era o cronómetro. Era o cronómetro. Era o cronómetro. Era o cronómetro, sim. O conceito de agência, portanto, a seguir já vamos desenvolver, mas é a grande centralidade que é atribuída, enfim, sobretudo para dar conta de uma dimensão que estava muito escondida, muito invisível, que é a capacidade, o poder de agência das crianças. As crianças não estão determinadas pelas estruturas, elas são condicionadas, mas têm sempre agência ou margens de agência, dependendo de vários fatores culturais, variando em função da raça, etnia, classe social, género, não é? Portanto, muitas variáveis, mas a agência é aqui um conceito central, não é? E a agência procura, exatamente, desconstruir, questionar a centralidade de outros conceitos aos quais estava muito vinculada a infância, que são as instituições e o conceito de socialização, não é? Portanto, este campo de estudos surge, em grande medida, em contraponto a uma abordagem dominante, e ainda hoje, não é? Dominante, que é um olhar para a criança como alguém que está nas instituições para ser socializado, na conformidade, na ordem. Em grande medida é para isso que servem as instituições, não é? Portanto, e a agência da criança, não é? O conceito de agência rompe com a determinação, não é? A determinação da ação das crianças, considerando que mesmo em situações de crianças-soldado, há estudos sobre isso, crianças-soldado, que é um conceito hoje muito trabalhado na literatura, têm agência, embora diferente. Têm, por exemplo, uma agência mais tática do que outro tipo de agência que outras crianças têm. Portanto, isto, estamos a ver aqui alguns conceitos que são centrais, o da agência, e também de infância e de criança, não é? Em grande medida, este campo de estudos emerge e desenvolve-se criticando, questionando as abordagens mais psicológicas relacionadas com o conceito de desenvolvimento, não é? E quais são os conceitos principais? O conceito de criança como ator social, não é? Como ator social, e o conceito de infância como categoria geracional. Isto é, esta categoria, o que dá visibilidade a algo que já existia, mas na pesquisa, enquanto categoria, ela ilumina muitas práticas sociais e os mundos culturais das crianças que anteriormente estavam ocultos ou submersos, não é, perante a instituição, não é? Então, nesse caso, portanto, criança como ator social, a literatura tem acentuado muito esta ideia da criança como ator social e como sujeito de direitos, considerando a sociologia da infância e os direitos da criança, não é? Ator social e sujeito de direitos. Infância é uma categoria estrutural, tal como é raça, etnia, género, sexualidade, não é? Outras categorias sociológicas que nos têm permitido olhar para fenómenos que não era possível de outra forma, a categoria geracional também lança um olhar muito particular sobre as crianças. Recentemente, nos últimos anos, tem sido publicado muito artigo, muitos livros que colocam no plural infâncias. Na verdade, enquanto categoria estrutural é infância, porque nós dizemos que noutras categorias raça, género, e não dizemos raças, géneros, não é? Mas ele surge na literatura, o conceito no plural, de forma muito pertinente para acentuar a diversidade das infâncias. Não é apenas a categoria estrutural, mas é um esforço intelectual para colocar em evidência que, dependendo dos mundos, das geografias, das culturas, das histórias, vemos uma grande pluralidade no modo de viver a infância.
muitas vezes até na linguagem corrente dizemos este adulto não teve infância, não é? E então é nesse sentido a infância como categoria geracional que coloca em relevo a infância, não é? Mas também a idade, enfim, que é dito idosos, não é? Que é algo que nos permite ver fenómenos de discriminação e de preconceito que anteriormente não eram vistos, que é o que é designado hoje como idadismo. Idadismo, há estudos que mostram que o idadismo hoje é tão preocupante como o racismo. O que está é mais escondido, até porque não é? Portanto, a categoria ainda não é muito visível. Idadismo, não é? Fenómenos de preconceito, atitudes discriminatórias baseadas apenas na idade das pessoas. Que não é só para a pessoa idosa, também para crianças que são vistas como incompetentes, menor, não é? Incompetentes, incapazes, que estão a ser preparadas e não são ainda, que é no inglês being e becoming, being, ser, e becoming, tornar-se. As crianças têm sido visto mais na perspectiva do becoming e não do being, não é? Portanto, isto em grande medida para nos situarmos num campo de estudos, e então eu pedi então para passar, já que eu estou aqui longe, não é? Posso passar? Ok, então isto está melhor. Agora está aqui o poema, mas eu não vou ler agora, portanto vocês podem depois ver, ou então se quiserem ouvir o sotaque de Portugal, eu posso fazer isso, uma leitura. Quando for grande não quero ser médico, engenheiro ou professor. Não quero trabalhar de manhã à noite, seja no que for. Quero brincar de manhã à noite, seja no que for. Quando for grande, quero ser um brincador. Ficam, portanto, a saber, não vou para a escola aprender a ser um médico, um engenheiro ou um professor. Tenho mais em que pensar e muito mais que fazer. Tenho tanto que brincar, como brinca um brincador, muito mais o que sonhar, como sonha um sonhador, e também que imaginar, como imagina um imaginador. A mãe diz que não pode ser, que não é profissão de gente crescida, e depois acrescenta a suspirar. É assim a vida. Custa tanto a acreditar. Pessoas que são capazes, que um dia também foram, aqui raparigas não é a mesma coisa que no Brasil, que um dia também foram raparigas e rapazes, mas já não podem brincar. A vida é assim? Não para mim. Quando for grande quero ser brincador, brincar e crescer, crescer e brincar até a morte vir bater à minha porta. Na minha sepultura vão escrever, aqui jaz um brincador. Era um homem simples e dedicado, muito dado, que se levantava cedo todas as manhãs para ir brincar com as palavras. Um poema muito bonito de Álvaro Magalhães. Enfim, vamos também divulgando a literatura para a infância. E aqui, portanto, algumas obras que eu vou aqui salientar, portanto, sendo apenas tempo muito breve para esta conversa, pelo menos fica aqui, portanto, enfim, ficam aqui algumas referências para quem tiver interesse a desenvolver, aprofundar, coisa que eu tenho vindo a fazer com a disciplina que estou a oferecer. Aqui é um grupo muito empenhado de estudantes, que tem sido muito interessante para mim. Creio que o contrário também seja verdade. E então, aqui é uma obra central, não é? Portanto, em termos do que é a emergência de um campo, não é? Que é reconceptualizando a agência e infância, novas perspectivas nos estudos da infância. Queria dizer que no Brasil houve uma grande afirmação de uma disciplina que faz parte dos estudos sociais da infância, que é a Sociologia da Infância, em grande medida fruto da presença aqui no Brasil de alguns investigadores portugueses, não é? Na verdade, a origem da Sociologia da Infância é da língua inglesa, embora, enfim, praticamente em simultâneo, em França há grandes autores e autoras que importa considerar. Por exemplo, a mais destacada é Régine Sirottin, que tem trabalhado muitas questões da socialização, questionando a forma convencional da socialização e propondo outras possibilidades. Desde logo, criticando o conceito de socialização vertical,
que é tendencialmente o que caracteriza a relação hierárquica do professor-aluno, não é? Nesses contextos, e também dos adultos e as crianças, de uma forma geral, mesmo no contexto familiar, e ela propõe um conceito de socialização horizontal, que inclui a relação entre crianças e adultos, mas também as relações de pares, entre as próprias crianças, não é? Que muitas vezes é desconsiderada mesmo como fonte de aprendizagem. Só é considerado no modelo escolar o que é aprendido em sala de aula através do ensino e, sobretudo, de um currículo que está pré-estabelecido. Estou a lembrar-me da fala da professora Lourdes sobre a resolução de problemas, não é? Desescolarizada, quer dizer, não era propriamente uma aprendizagem que decorria só do currículo ou do trabalho de sala de aula. Portanto, é isso, não é? Portanto, aqui os estudos da infância ganharam uma influência muito significativa num conjunto alargado de diferentes disciplinas académicas, olhando para as crianças como atores e conduzido a investigação empírica sobre, ou baseada na agência das crianças. A agência tornou-se um dos conceitos-chave dos estudos da infância, com muitas publicações, muitas revistas internacionais dedicadas exatamente à infância e às crianças hoje, não é? Continuando, algumas obras, portanto, uma mais situada especificamente neste campo de estudos, e outra relacionando com a educação em particular. Portanto, vou fazer aqui um diálogo, portanto, dos estudos da criança com a educação, procurando já aqui interseções, como dizia no título, entre campos. E então, aqui, saliento sobretudo aqui um capítulo, o conceito de agência na sociologia da infância, que trabalha o conceito de agência na sociologia da infância, lidando com a definição do conceito e as suas limitações. E a seguir já vou dizer porquê. E propõe uma interpretação, não é, da definição de agência, considerando não apenas o mundo ocidental, Europa e, sobretudo, não é, uma abordagem mais eurocêntrica da agência e considerando a sociedade de forma mais global, não é? Os problemas de entender a agência têm a ver com as diferentes conexões entre o conceito de participação e o conceito de agência, entre relações sociais e agência, e entre crianças, a marginalização das crianças e agência. Não é? Há aqui um questionamento nesta abordagem do que é a agência contextualizada e não uma categoria em abstrato. E podemos continuar. Alguns livros, passo muito rapidamente, portanto, obras, não é? Imensas obras, sobretudo em língua inglesa, sem dúvida, que dão conta, sobretudo, da perspectiva interdisciplinar deste campo, atravessado por muitas disciplinas. Eu podia dizer desde a medicina, à psicologia, enfim, há áreas além das ciências sociais. Aqui, quando eu coloco a questão em termos do campo em estudos sociais da infância, estou a delimitar às perspectivas das disciplinas das ciências sociais, incluindo a história, naturalmente, a história da infância, a sociologia da infância, mas também a antropologia da infância e a geografia da infância. Muitas vezes dita geografia das crianças e não geografia da infância, portanto os conceitos vão sendo diferentes. Vocês têm acesso ao terceiro livro, um e-book, que está disponível no repositório da Universidade do Minho, que apresenta de forma muito sintética, trabalhei isso ontem na disciplina, um conjunto de conceitos-chave deste campo de estudos que resultaram de conferências que foram proferidas pelos autores, não é? Os autores que têm ali o texto, e então depois passou para um livro. Tem a versão em português de cada conceito e em inglês. Portanto, pesquisando o título, eu depois posso deixar, se não houver tempo, portanto, posso deixar estas imagens, portanto, e podemos então continuar. E estando atento ao tempo que eu não tenho comigo para estar aqui em movimento. Hã? Aí, fantástico. Então estou a trabalhar bem, num ritmo bom. Esta é uma obra fundamental, portanto, a década de 80, década em que é situada a emergência do denominado novo paradigma, coloca a tónica na agência das crianças, não é? E a teorizando a infância, escolhi aqui duas obras que são dos autores, dos principais fundadores
deste campo de estudos, não é? Alison James, Chris Jenks e Alan Prout, não é? Portanto, todos de língua inglesa, e podemos continuar. Duas grandes obras da Open University que foram produzidas para apoiar programas de pós-graduação nestas áreas, não é? Tem um caráter didático, quase como manual, com muitos textos e imagem, e tenho aqui 2, mas há mais 2, é uma coleção de 4 volumes, e é, neste caso, um handbook, não é? Portanto, dedicado à infância, Understanding Childhood, numa abordagem interdisciplinar. Podia dizer multi-interdisciplinar, porque nem sempre é interdisciplinar. Como sabemos, há demarcação de territórios, não é? E o processo ser interdisciplinar decorre de um processo de trabalho que, de facto, cruza disciplinas. E podemos continuar. Mais recentemente, como digo, a literatura tem vindo a destacar o que é a infância. Na verdade, quando eu digo este campo de estudos emerge no mundo ocidental, sobretudo Estados Unidos, isto é, no mundo anglófono, não é? Estados Unidos, Reino Unido e outros países de língua inglesa, e progressivamente, sobretudo a partir dos anos 90, começam a surgir muitas obras dedicadas às infâncias globais, não é? No plural, Global Childhoods, Local Childhoods, questões globais, não é? Portanto, este enfoque na questão do global. Portanto, salientar aqui com 3 exemplos apenas e passamos, não é? Seguimos. O Sul global, portanto, uma abordagem. As perspectivas pós-coloniais e decoloniais têm mostrado outras facetas do que é considerado a infância e as experiências vividas, as realidades vividas pelas crianças e não a categoria em abstrato, não é? Uma grande obra que está aqui, portanto, de Manfred Liebel, que é alemão, Decolonizing Childhoods, decolonizando as infâncias, não é? Portanto, esta ideia de estudar, de compreender o que é a ação das crianças, o que é a realidade vivida das crianças, incluindo os seus direitos, não apenas enquanto referencial normativo, mas os direitos exercidos. Os direitos na prática, em ação, não é? Estas obras salientam isso. A primeira obra inclui exatamente esta perspectiva, em muitos contextos, à escala global, termos aqui os direitos da criança e resistência, não é? Portanto, são obras mais recentes, mas que são muito importantes porque vão mostrando facetas diferentes e, felizmente, não é? Estamos num campo plural, não é? E onde a emergência de contribuições de outras geografias tem sido fundamental para descentrar uma abordagem tendencialmente eurocêntrica. Continuando, mais nesse sentido, Global Childhoods, Local Childhoods in Global Times, o que é ser criança nos contextos da vida concreta em tempos globais, outro daquela coleção anterior, portanto, Global Childhoods, numa perspectiva internacional, universalidade, diversidade e desigualdades. Portanto, podemos continuar, é um panorama muito superficial, mas desta forma creio que podemos aprofundar com algumas sugestões. O meu posicionamento em relação a isto é que é hoje profundamente necessário promover, não é? Fazer e publicar pesquisa que olhe para as crianças em contexto, não é? Portanto, childhoods, no plural, in context. Uma grande obra que mostra exatamente a possibilidade, não é, de realização de pesquisa, sobretudo através de metodologias de pesquisa participativa. Isto é, de que modo é que a pesquisa pode considerar as crianças como atores sociais competentes e realizar pesquisa, tendo um papel participativo, não apenas como objeto de estudo, mas como sujeitos, não é? Portanto, é o que nós denominamos portanto, investigação participativa com crianças, não é sobre, mas com crianças. Esta abordagem metodológica tem
aprofundado muito a pesquisa, a investigação, nesta perspectiva das infâncias em contexto. Como dizia há pouco, apenas já disse, mas é só para ilustrar, de um lado temos um livro, uma obra, que é Os Direitos da Criança no Mundo em Mudança, não é? Portanto, é de considerar também isso. O que são hoje os direitos da criança de uma convenção da década de 80, podíamos considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, não é? Como algo equivalente, com as suas particularidades, mas é necessário ver que as nossas sociedades mudaram profundamente desde a década de 80, não é? Portanto, há hoje direitos que têm que incorporar o digital, por exemplo, não é? Portanto, que é algo que nós, não é, ainda lidamos, eu digo nós, a partir da educação das crianças, não é, com dificuldade, muito a tentar perceber, porque de facto estamos numa situação de transição com a qual é difícil de lidar, não é? Portanto, temos que produzir conhecimento que mostre esta questão do uso da tecnologia digital pelas crianças, relacionada com os direitos, não é? E aquilo é uma revista internacional consagrada que é dedicada especificamente aos direitos da criança, não é? Das crianças aqui no plural. A questão das culturas, o conceito de cultura de infância é também central, não é? Porque o conceito de cultura, tal como há pouco disse, instituições, os processos de socialização, o conceito de cultura também estava muito vinculado às crianças como consumidoras de cultura, não é? A criança é consumidora de cultura, mas aqui vem acentuar-se as culturas da infância, considerando as crianças como produtoras de cultura, não é? O conceito de socialização, o que sublinha, é a criança que consome cultura, sendo que o currículo é uma construção cultural também, não é? E então as crianças produzem cultura e reinterpretam as culturas, transformando-as através da sua agência. E aqui a questão de uma conceptualização dos direitos da criança numa perspectiva de desenvolvimento internacional, portanto, que trabalha as questões os direitos vividos, como é que os direitos são vividos e não são apenas objeto de advocacia, não é? Eu faço a defesa, não é? Uma certa advocacia que é importante, mas à pesquisa compete não apenas fazer essa advocacia, mas, não é, produzir, gerar e disseminar conhecimento dos direitos vividos pelas crianças, as questões da justiça social, entre outros aspectos, hoje com grande destaque para as migrações, por exemplo. O que são os direitos da criança hoje? Crianças migrantes, em mobilidade, não é? Essas questões, direitos de saúde, educação e outros. Continuando. Como dizia há pouco, portanto, sendo um campo interdisciplinar, não é? Portanto, estudos da infância, e aqui especificamente estudos sociais da infância, então porque há aqui contribuições de diferentes disciplinas. As que eu considero relevantes e pertinentes para as minhas pesquisas são contribuições das geografias das crianças, não é? Trouxe aqui alguns exemplos, geografias das crianças, geografias da infância e da juventude numa perspectiva crítica, que são fundamentais, colocando-nos na perspectiva de uma geografia social, de uma geografia cultural, atendendo a que as realidades são diferentes e a questão do espaço, do lugar, etc., são questões fundamentais para a compreensão dos mundos da infância, mundos sociais e culturais. Continuando, é uma revista, não é? Portanto, uma revista dedicada, não é? Especificamente sobre as geografias das crianças, e ali mais uma vez estabelecer geografias das crianças e jovens, young people, não sei qual é a tradução, mas não é? Continuando, outra área forte, que muitas vezes é invisibilizada pela hegemonia da designada sociologia da infância, não é? A sociologia da infância, que está na origem do campo, através do denominado novo paradigma, oculta abordagens fundamentais que vêm de outras áreas, como aquela, geografias da infância, e esta, antropologia da infância. A disciplina de geografia da infância apresenta-se muitas vezes no plural, geografias
e não da infância, mas das crianças. O que é que acentua isso? Acentua um interesse especial pelas práticas sociais das crianças e não tanto pela categoria geracional, não é? Portanto, a antropologia aqui aparece muito mais no singular e childhood e não children's. Portanto, há aqui algumas particularidades. E continuando, como não podia, enfim, algumas obras que nos permitem explorar esta perspectiva disciplinar da antropologia em campos que nos são mais próximos. Nomeadamente, uma antropologia da aprendizagem na infância. Não é? Como é que nós cruzamos abordagens, campos, como é que os estudos da infância podem contribuir e dialogar com outros campos em busca de transformação, por exemplo, da escola, que é uma realidade que muda muito lentamente, não é? E então temos aqui uma antropologia da aprendizagem na infância, e a aprendizagem aqui, claramente, que não é aprendizagem escolar meramente, não é? Portanto, uma aprendizagem social em termos mais amplos, e compreendendo as crianças como consumidores. E hoje consumidores do digital, que é algo que é necessário ter em conta para a produção de conhecimento novo, e a história da infância, não é? Portanto, temos aqui a grande obra que é dos anos 60, portanto, nós podíamos considerar que os estudos sociais da infância, na verdade, nascem, não é? Surgem na década de 60 com esta grande obra que trouxe a infância para a discussão internacional, não é? Portanto, uma história social da criança e da família, não é? Portanto, e depois outras abordagens históricas, porque na verdade nós estamos muito mais próximos desta grande obra e que é fundamental. O que eu trago a seguir é apenas um apontamento sobre uma disciplina que, enfim, eu não a vou colocar nas ciências sociais porque ela vale por si, não é? Portanto, a filosofia da infância, a história da infância, e a seguir a filosofia da infância, não é? A filosofia da infância, com algumas obras aqui que são fundamentais hoje. A filosofia da infância e, mais especificamente, a filosofia com crianças. A filosofia com crianças, as crianças filósofos, não é? Ou filósofas. A perplexidade socrática, a filosofia da infância, a diálogos com as crianças, que também é aqui uma obra da filosofia da infância, não é? A filosofia e a criança pequena. O que é que isto nos permite em termos de diálogo e até de questionamento de outros campos? Enfim, permite-nos ver possibilidades e não apenas obstáculos, nomeadamente no digital. Não é? Estou aqui a colocar o digital, mas podia dar exemplos do ambiente, das alterações climáticas, não é? Como é que nós lidamos com estes fenómenos em que apenas lamentamos e fazemos pouco, não é? Então, como é que nós promovemos, através da educação, o pensamento crítico e criativo das crianças, quando cada vez mais a filosofia está ausente, até da escolaridade, não é? Então, coloco aqui este destaque porque há mesmo no Brasil, mais do que em Portugal, naturalmente, um país gigantesco, muitos trabalhos interessantes com filosofia, com crianças, desde o que podemos dizer a creche. Ao dizer creche, eu estou a institucionalizar a criança, a creche. Então eu diria desde a creche, desde as idades da creche, porque também pode ser fora da creche, não é? Eu digo que filosofar com crianças, a filosofia com crianças, em diferentes contextos. Eu diria passeando com as crianças na cidade, não é? Caminhando e conversando, não é? Creio que esta área, portanto, é fundamental, esta perspectiva, este olhar, não é? Que mostram exatamente o que tem sido defendido neste campo de estudos, que é a competência das crianças. As crianças têm voz, não é em abstrato que elas têm voz. Quando têm voz, quais são as crianças que têm voz e quais são as crianças que não têm voz, quais são as crianças visíveis e quais são as invisíveis, não é? Portanto, este aspecto, estas discussões são fundamentais através desta abordagem mais da filosofia. E depois, para terminar aqui esta coleção de livros que ilustra, não é? Portanto, um campo que aparentemente pode ser algo residual, não é? Portanto, para mostrar o que tem sido, nas últimas décadas, o desenvolvimento de um campo, com grande enfoque nas questões do brincar, não é?
E aqui o brincar, a discussão tem-se centrado sobretudo entre um brincar instrumentalizado, um brincar que cada vez mais é subordinado ao conteúdo curricular, não é? Portanto, vamos brincar para aprender isto, não é? E cada vez mais desvalorizado ou desqualificado o brincar espontâneo, não é? Portanto, um brincar que é cada vez mais didático e curricular e menos um brincar de descoberta do mundo, não é? Outro sobre o brincar das crianças e outro ainda, portanto, apenas para mostrar diferentes autores. E aqui o brincar, que é hoje uma questão, quando há pouco falava das alterações climáticas e do ambiente, como é que é possível promover uma consciência ambiental, uma consciência ecológica, quando a criança não está em ligação à terra, não é? E então hoje há muitos trabalhos que estudam, que procuram compreender a ação das crianças na natureza, não é? Escolas da floresta, por exemplo, crianças da floresta, escolas da floresta, os jardins, construídas pelas crianças. Claro que podíamos dizer assim, o professor tem um viés curricular e diria, fazer um jardim na escola é muito interessante porque vão aprender já aqui a calcular, não é, áreas e tal. Claro que sim, não é? Mas isso não é a entrada, é a saída, não é? Não é o conteúdo a entrada, mas a experiência, embora os conteúdos decorram dessa experiência, não é? Então, isso parece-me fundamental, com potencialidades para dialogar com o campo da formação de professores, por exemplo, e mesmo da área da saúde, não é? Portanto, eu não tenho entrado nessa área, mas é muito trabalhado também o brincar e a saúde, considerando a atividade física que é inerente ao brincar. Por exemplo, hoje a obesidade infantil é um problema de saúde pública. Portanto, e nesse sentido, não é? O brincar é fundamental para as crianças e é fundamental também que elas se libertem através do brincar, que o brincar seja libertador e não aprisionado em termos curriculares. Enfim, isto está mesmo a terminar esta parte, portanto, e creio que não será muito mais, além desta primeira. O bem-estar é muito trabalhado e sobretudo a partir do olhar da psicologia. Há contribuições hoje de várias áreas para o estudo do bem-estar, não através de estudos quantitativos apenas, porque ele tem sido medido, o bem-estar, não é? Vários estudos que medem o bem-estar, mas é o bem-estar designado objetivo, e que é sobretudo o bem-estar material, não é? Do poder aquisitivo, não é? Das habilitações académicas, enfim. Aqui trata-se sobretudo do estudo do bem-estar subjetivo. Isto é, não existe uma definição a priori do bem-estar, mas ela decorre da pesquisa empírica em que as crianças falam do seu bem-estar. A criança sente-se bem quando brinca. Brincar como? Brincar com quem? E trabalha. O que é que ela diz sobre o assunto? Não é? Uma questão fundamental deste campo de estudos é o que é muito trabalhado nesta universidade e até pelo meu querido colega e amigo, o César Leite, que é a escuta, não é? Em que medida é que nós podemos trazer para o contexto escolar e para o contexto profissional docente a escuta? Porquê é que eu faço esta interrogação? Porque o ensino, o registro do ensino é o registro do dizer, da palavra. Em que medida é que eu considero o potencial da escuta em termos de aprendizagem, que é muitas vezes considerado um tempo perdido, o tempo da fala das crianças, porque não é o professor que está a ensinar, não é? E a criança falar de outros assuntos é tido como perda de tempo, e sobretudo nos tempos atuais, em que os professores são profundamente pressionados para atingirem metas e resultados. E mais ainda, em cenários em que a avaliação internacional da OCDE, por exemplo, através do PISA, do programa, é uma avaliação baseada na medição e na comparação. Portanto, estas pressões que recaem sobre os professores, muitas vezes são, não é? Portanto, estão na origem exatamente
do tempo acelerado que hoje domina a prática docente e que torna mais difícil valorizar, brincar, a escuta da criança e outros aspectos que são fundamentais, não é? E podemos continuar aqui, portanto, aqui um livro que é Imagens da Infância, por exemplo, e vamos terminar aqui esta apresentação do PowerPoint, perspectivas, lugares e práticas, não é? Portanto, nem sei o que tenho a seguir porque eu tenho mais coisas, mas podemos ver já agora só o que é que está, não é? Que não sou eu que tenho o comando. Pronto, e aqui imagens termina, não é? É? Pronto, está, então, muito bom. Portanto, aqui temos imagens da infância em perspectiva histórica, o que é fascinante ver, não é? Nós temos muito um olhar presentificado, não é? Portanto, e tendencialmente que desvaloriza o conhecimento histórico, não é? E então, portanto, nas artes, enfim, em várias disciplinas. E, portanto, a questão, só com esta obra, não é? Que é algo que está a suscitar atualmente novos estudos, que é a obra seguinte, e termina, a obra seguinte, isso, teorizando os estudos da infância, o pós-humano, não é? É uma abordagem hoje que acho que se torna necessário em contextos particulares, mas dando conta desta, não é? Da emergência de um campo, como é que nós lidamos, não é? E termino aqui esta parte, portanto, dizendo, a seguir temos um debate que é a parte mais importante, não é? Portanto, em que podemos discutir e, sobretudo, ver aqui diálogos, eu diria mais do que diálogos, eu diria interpelações, não é? Como é que se interpelam mutuamente? Um campo que emerge, estudos sociais da infância emerge, sobretudo, em oposição ou através de uma crítica que é feita a outras sociologias, nomeadamente a sociologia da educação e a sociologia da família. Então, se a crítica passa pela superação do que é a socialização das crianças nas instituições, escola e família, sobretudo essas, não é? Então, a sociologia da educação, que tem sido em grande medida uma sociologia da educação escolar, não é? Ela é questionada, e também a sociologia da família como uma instituição, não é? Socializadora, não é? Portanto, e então, nesse sentido, eu creio que alguns conceitos que têm sido abordados, enfim, sobretudo a partir dos anos 70, não é? Como já foi referido, eu vou trazer apenas 3 conceitos, que são os de ofício de aluno. O conceito de ofício de aluno surge posteriormente a uma teoria, outra, que é do ofício de criança. Há uma obra sobre o ofício de criança de 1973. O ofício de criança vem iluminar algo que estava oculto, não é? Que é a infância como um ofício, como um trabalho, em termos metafóricos, não é? E a criança, no seu ofício, ela brinca, ela trabalha, mas está ausente nesse olhar em relação às crianças através da lente conceitual ofício de criança. Não é o aluno que está a ser visto, não é? É a criança. Mais tarde, nos anos 80, surge uma obra com o título de Philippe Pernoud, por exemplo, e outros, que é o ofício de aluno e o sentido do trabalho escolar, não é? Como é que um olhar para as crianças através de 2 ofícios, no francês, porque são autores francófonos, métier d'élève e métier d'enfant. Na tradução para o inglês fica algo muito esquisito, portanto não é muito propício à tradução. Então, o ofício de aluno e o sentido do trabalho escolar permitem fazer um questionamento ao que nós designamos como um modelo escolar convencional, porque não podemos uniformizar o que é a escola, porque há uma grande diversidade. Estou a falar de um modelo histórico, cultural, que se enraizou, não é? Portanto, na sua forma escolar. E então, isto permite fazer um questionamento em relação ao que é designado nessa obra como o sentido do trabalho escolar. Qual é o sentido que as crianças atribuem ao trabalho escolar? Não é?
Nesta perspectiva, têm surgido, em França, especialmente, têm surgido desde os anos 90, muitas publicações, muitas pesquisas, muitas delas realizadas em contextos vulneráveis, nos bairros suburbanos de Paris, por exemplo, que dão conta, procuram compreender o modo como as crianças se relacionam com o saber. No Brasil vive um sociólogo francês, Bernard Charlot, não é? Portanto, vivia em França, mas atualmente mora no Brasil, que é um precursor dessa teoria. A relação com o saber é muito importante como possibilidade de questionamento da escola, porque há pouca compreensão no mundo escolar sobre os modos como as crianças aprendem, como é que elas se relacionam com o saber. E esse questionamento é feito a partir da escola, mas também a partir de fora da escola. Se eu compreender como é que a criança se relaciona com o saber fora da escola, isso dá-me muita informação para lidar com as crianças no contexto escolar, não é? Como é que elas aprendem? E tem havido muita pesquisa que as crianças aprendem muito em movimentos sociais, no trabalho que desenvolvem em casa, com os pais, entre pares, nos mundos desportivo, musical, das artes, não é? Isso permite-nos ver que as crianças aprendem muito mais do que aquilo que é ensinado na escola e do que é avaliado como o que tem valor, não é? Portanto, e é isso, não é? Portanto, a teoria do rapport ao savoir, a relação com o saber, é algo que eu creio que pode provocar outro tipo de estudos e da aprendizagem também das crianças em várias áreas, naturalmente, a partir de um olhar mais baseado na escuta das crianças, que tem um sentido aqui, a escuta, que é atenta à criança nas suas várias dimensões, não é? A questão do corpo, por exemplo, tem estado muito ausente do que é o olhar para as crianças, não é? A escola ainda hoje, na sua forma escolar, é dominada pela preocupação do controlo do comportamento. A pesquisa que é realizada com professores, não apenas quem está a iniciar a profissão, mas outros que têm muita experiência profissional, a primeira resposta que dão à pergunta o que é mais exigente na sua profissão, a resposta é controlar o comportamento das crianças, a disciplina. Ao ponto de, em Portugal, que há programas de formação continuada até obrigatória, aparecem frequentemente como obrigatórias essas ações de formação da disciplina. A disciplina escolar como objeto de formação continuada, não é? Portanto, não é a procura da compreensão da relação com o saber, das crianças com o saber, mas a preocupação com o controlo da criança. É sobretudo um controlo dos corpos das crianças, não é? E a criança aprende com todos os, não é? É inteira. E termino citando uma obra que diz algo que é esclarecedor em relação a essa questão, que é: as crianças deixam a sua infância à porta da escola. Elas, quando entram na escola, o seu corpo ativo, dinâmico, fica à porta porque ela vai sentar-se e tem que estar todo o tempo quieta e a ouvir o professor, não é? Portanto, isto apenas para dar algumas notas, alguns apontamentos sobre as possibilidades transformadoras de um olhar diferente, muito baseado nas vidas, nas experiências vividas das crianças e da agência que elas têm na produção de cultura e não apenas de consumo de cultura, ou de reprodução de cultura, não é? Produtoras de cultura, e como é que eu posso ter um olhar e uma escuta atenta desses processos, aprender e transformar o próprio processo educativo a partir das crianças, não é? Portanto, é isso, é este o mote para a nossa discussão de hoje, e tive muito gosto e agradeço muito o convite para estar aqui hoje neste seminário, neste famoso seminário. Muito obrigado. Bom, pessoal. Não? Ok. Vamos sentar. Vamos sentar. Boa noite.
Bom, já temos 3 mãozinhas, 4 mãozinhas. Não vi quem foi a primeira. Foi a... Posso falar? Pode. A minha primeira pergunta, professor, quais são as aplicações? Você tem algum exemplo de experiências, como foi dentro das atividades de pesquisa, né? E é isso, né? Não ouvi a primeira palavra ali. Quais são as aplicações das pesquisas no campo, né? Se você pudesse citar algum exemplo. Vou depois devolver a pergunta. Ai. Tamo junto. Vamos fazer isso aqui. Bom, também tinha várias coisas que eu falei, mas tem uma lista grande. Mas primeiro, obrigado aí pela apresentação, foi muito interessante. Eu não conhecia esse termo idadismo, não sei o que falar, mas eu dei uma pesquisada aqui, acho que é o mesmo que etarismo, né? Etarismo, né? E, assim, estou oferecendo também uma disciplina agora na pós aqui, e a gente está lendo um livro do Mitchell Resnick, que é lá do MIT, e o livro chama Jardim da Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, né? E eu acho, assim, tempos que eu já estudo coisas que vêm, assim, em especial lá nesse grupo, enfim, essa Papers, né, etc. E achei coisas interessantes, assim, em vista do que você colocou, esse número de obras que você citou, né? Mas ele assim, não terminei de ler o livro ainda, mas ele cita de início o Friedrich Frobel, né? Que coloca como sendo um criador de jardim da infância, um alemão, e Frobel, né? E aí que ele percebeu a necessidade de criar brinquedos exclusivos, assim, que não existiam na época, né, voltados então para essa educação que não poderia ser a mesma daquela das crianças já alfabetizadas que já se encontravam na escola, né? Então eles são os presentes do programa, né? Eu achei muito interessante. E há trechos em que ele coloca algumas citações de coisas que você me chamou a atenção aí. Por exemplo, o Platão já havia dito que, vou ler aqui, né? Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa. Uau. E o Piaget, que é uma frase famosa que você falou aí, mas no final, brincar é o trabalho da infância, né? Bom, enfim, eu acho que tem várias partes do livro ali que eu consegui fazer relações que eu não conhecia, assim, para mim é tudo muito novo essa parte da pesquisa, como você colocou aí, que também é um pouco recente, né, essa análise, mas que já há muita coisa feita e muitos caminhos que eu nem imaginava, como esse da geografia, etc. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, na sua fala, porque em nenhum momento, salvo engano, porque às vezes a gente dá umas desligadas também, eu vi você falando muito de brincadeira e de ludicidade, né? Então aí, se você quiser falar um pouquinho assim, como que isso é considerado aí nas pesquisas sobre infância, né? Boa tarde, professor. Obrigado pela
fala. Eu queria saber, especificamente, como que a pesquisa no âmbito da infância, né, desenvolvida no seu Centro de Estudos do Trabalho, em Portugal de forma particular, tem olhado para o fenômeno que tem ocorrido principalmente em escolas de jardim de infância, de crianças no início de alfabetização, de práticas de violência que crianças brasileiras têm sofrido nas escolas portuguesas, tanto de colegas, de crianças, né, mas também tipos de violências que partem de professores e tudo mais. Vocês estão olhando para isso? Já tem alguma possível explicação para esse fenômeno? Como que está esse contexto? Fernando, muito obrigada pela apresentação, muito interessante esse panorama dos estudos da infância nos vários campos, né? Eu não trabalho com infância, né? Eu trabalho com história da educação matemática, mas também filosofia. Eu estive em 2020 no pós-doutorado com a Karen Murray na África do Sul, que trabalha com estudos da criança, né? E ela trabalha com pós-humanismo. Eu estava com ela lá mais pelo interesse na filosofia, mas eu tive a chance, né, de ver como ela trabalha a filosofia com os estudos da infância, porque é a área que ela trabalha. Né? E aí você falou bastante sobre a questão da agência, né, que é caro dentro da filosofia do pós-humanismo, que ela trabalha, que é a filosofia do pós-humanismo crítico, que envolve o realismo agencial. E aí que traz essa questão do materialismo, né, o novo materialismo dentro dessa filosofia. E eu achei muito interessante como que você, ao falar desses diferentes campos, eu entendo que a agência nos diferentes campos, ela vai ser considerada de maneiras distintas, né? Aí você vai falar que aqui você se aproxima mais, eu entendi, é essa da geografia da infância atualmente, mas você parece que perpassa várias delas. Eu queria saber como você finalizou com a obra que envolve a perspectiva pós-humanista, né? Queria saber se você se aproximar dela, se você tem trabalhado com essa perspectiva, porque dos estudos que eu tive lá, eu tive a oportunidade de participar, inclusive, de um projeto dela, que aí a gente ajudou a produzir dados, que envolvia criança, era Children Play and Technology, que era um projeto envolvendo a Fundação Lego e mais de uma instituição na África do Sul e na Inglaterra também. E o interessante, ao participar dessas produções, né, foi para a gente, que estava lá querendo estudar o pós-humanismo, ver como que elas que estudam o pós-humanismo olhavam para essa questão da criança no contexto, que é uma coisa cara que você comenta aí também, né? E como que a ideia do realismo agencial ajuda a compreender, né, esse modo como a criança brinca, né, dentro do contexto dela, mas não só o agenciamento, né, considerado de criança para adulto ou seres humanos, mas também os mais que humanos, eles falam, né, lá, no sentido de dizer não só humanos, mas a questão da materialidade, né. E participando de diferentes contextos lá escolares, a gente teve escolas da periferia, né, que envolvia a criança brincando com bolas que eles mesmos construíam, né, então se olhava para essa questão, e para eles a questão da bola é específica. E um outro contexto que é um bairro mais socialmente privilegiado, exatamente, que envolve outros tipos de brincadeira com outros tipos de objeto e, portanto, a agência muda, né? Inclusive considerando esses objetos. Aí a minha questão é nesse sentido, se você está olhando para isso, porque para mim é o que tem me interessado muito, né? Olhar para a questão da agência, como você falou bastante dela. Professor Fernando, professor César Produtores, é a minha pergunta. Primeiro, agradecer também pela fala. Foram muitas coisas que eu também fui anotando, algumas coisas que a gente foi conversando aqui. E eu fiquei pensando em dois elementos fundamentais. Um, você fala de como o conceito ele vem se transformar e tem
elementos que compõem esse conceito. No caso, eu pensei na questão dos direitos, e aí veio uma imagem para mim, talvez seja conhecida, tem um quadro muito famoso do Velázquez, né? As Meninas de Velázquez, que é um quadro muito famoso, de 1600 e pouco, 1650 e pouco, em que o retrato ele pinta duas crianças atrás de um espelho, um quadro famoso, por exemplo, inclusive está no livro do Foucault, da cronologia, enfim. E aí a infância se retrata de uma forma como um adulto pequeno, né? E existe todo um processo no qual se reconhecem direitos. Daí, eu fico pensando um pouco no tempo que a gente tem com as mídias, né? E você disse no momento crianças como produtoras de cultura, elas produzem cultura. E para mim há uma associação bastante forte entre criança e infância. E a criança produz cultura, eu estou pensando culturas infâncias, né? Uma cultura infância, se produz em infância. E uma das minhas grandes preocupações, eu tenho sobrinhos, vários sobrinhos já, e daí eu vejo como as mídias, elas influenciam muito essas culturas, essas infâncias, enquanto culturas que estão sendo criadas, né? E que em alguns momentos fico pensando um pouco como existe, você também toca um pouco esse elemento, a questão do se produz em termos do capital, né? Então um capital que produz uma infância ou uma infância que é capturada pelo capital e que produz uma infância que produz capital, inclusive, porque é uma exploração das crianças com as mídias. Aí queria, se vocês pudessem comentar um pouco a respeito e como que isso é visto, por exemplo, a gente comentou um pouco aqui com a Carol, com essas crianças, porque muitas vezes a gente encontra essas pesquisas em torno de algumas crianças, né? Algumas infâncias, melhor. E a gente estava pensando, por exemplo, a filha do Neymar, né? Todos são do Neymar, né? Filhos de famosos, né? Que infância se produz aí, né? Porque é uma infância que ela é uma outra infância, né? Que assim, acredito que se trata de uma outra infância, né? Porque você carrega aquela coisa de ser um filho bem, né? E, se vocês pudessem comentar um pouco, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, eu. Eu começo com uma preocupação em relação ao filho, eu não estava compreendendo, eu estava não sei como chama. Eu sou É a Mavi. Como que é? Mavi. Eu não sou seguidor do Neymar, desculpa. A minha experiência, eu estive em Timor-Leste 2 vezes, durante um mês num ano, no ano seguinte durante um mês, foi uma experiência muito marcante, não é? Também pela pobreza, tem muitas dificuldades. Um país onde há grande pobreza, mas como é um país pequeno, não aparece sequer nas notícias, não é? Portanto, é algo que é insignificante, não é? Então, mais sofrem com isso. E então, um amigo que eu tive, que eu conheci lá, nas conversas que íamos tendo, ele disse-me algo em relação a ser filho ou pai, que me marcou, que era, ele começou a dizer o contrário do que nós costumamos dizer, portanto, que é a filha do Neymar, nós estamos a acentuar o nome do pai, do Neymar, não é? Diz ele que em Timor não é assim. Em Timor dizem o pai de... Quem está a construir a sua identidade é o filho. E o pai já é conhecido, o filho não. Então, fantástico. O avô, que ele uma vez disse a mim, você é o avô de Tiago. Lindo, não é? É o avô de Tiago. Portanto, o nome do progenitor é colocado no segundo plano. Quem é salientado é sobretudo o nome da criança. Isso parece importante desde logo, não é? Mas claro que são infâncias muito diferentes, quer dizer, tem a necessidade de estudos, de pesquisas empíricas que lancem um olhar sobre as infâncias vividas.
em contexto, não é? Portanto, porque há muitas com um caráter mais universal, uma criança universal, tem uma infância que deve brincar, não é? Muitas vezes no sentido mais normativo, quando eu dizia fazer uma advocacia dos direitos, é um registro muito normativo, não é? Portanto, a criança deve brincar, a criança tem direitos, não tem, mas deve ter, não é? Como é que nós fazemos a pesquisa contextualizada e depois tem uma relação também com a pergunta da Cláudia, não é? Portanto, esse é um grande desafio. As crianças produtoras de cultura, não é? Essa é a abordagem da agência, que sempre, portanto, questiona uma socialização que é uma produção cultural, não é? A crítica que foi feita à escola e que é feita há décadas, não é? No sentido de ser uma produção, não é? E a criança produz cultura, mas ela não produz apenas cultura porque ela transforma a própria cultura no contexto familiar, no contexto escolar e noutros contextos. Agora, a questão central na pergunta tem a ver com o conceito de agência e a necessidade de o problematizarmos. Não é? A agência, como muitos outros conceitos, têm sido abordados como se tivessem uma suposta bondade. Não é? Há conceitos que são mais propícios a esse tipo de abordagem. Por exemplo, quando nós dizemos hoje, não se diz tanto trabalhador, mas colaborador. Porquê? Porque o colaborador, não é, capta muito mais simpatia que o trabalhador. Quando eu pergunto aos meus alunos, mas o que acham sobre o assunto? É trabalhador ou colaborador? Ele é colaborador, que é melhor. Então, o trabalhador é associado ao trabalho mais duro, a roupa suja, e o colaborador não, limpo, não é? Mas eu depois pergunto, e quando o colaborador é despedido? Não é? Quando o patrão despede o colaborador, como é que é designado o trabalhador? Não é? Portanto, porquê? Porque o colaborador capta, obtém uma adesão muito mais imediata e questionável do que o trabalhador, mesmo em relação a outros conceitos como comunidade. Por isso é que eu vou agora utilizar o capitalismo, se apropria destes conceitos que têm uma aparente bondade para se apropriar deles e através deles, não é? Portanto, penetrar nos nossos imaginários, criar necessidades e interesses que não tínhamos passado a ter, não é? E isso acontece, não é? Conceitos que aparecem em toda a legislação, das políticas, autonomia, outro conceito que passa imune à crítica. Porquê? Porque foram apropriados pelo capitalismo. Hoje, a noção de autonomia praticamente substituiu outro, que é o ideal, um valor que é o da liberdade. Não se fala tanto em liberdade, fala-se em autonomia. O que é certo é que são as políticas e é a legislação que falam em autonomia, mas quando promovemos, quando realizamos pesquisa empírica, o que ouvimos dizer é que não temos autonomia nenhuma. Não é? Portanto, há uma procura de reduzir a liberdade das crianças em nome de uma autonomia das crianças. Hoje, praticamente, está difundido a nível mundial como um mantra, a criança como cidadão responsável, autónomo e hoje empreendedor. Portanto, qualquer referencial normativo, seja através de políticas públicas e da legislação, seja de outros materiais com sentido mais normativo, são esses. Um cidadão, nós temos que, no que é hoje designada uma educação para a cidadania, a nível mundial, o que está mais impregnado nos textos, no discurso, é isso. Nós temos que educar para termos cidadãos responsáveis, e significa obedientes. Cidadãos responsáveis, autónomos e empreendedores. O sentido que hoje é atribuído à agência é o sentido do empreendedorismo. Portanto, o grande problema que nós temos aqui é, muitas vezes, não valorizar suficientemente as palavras e o que elas significam, não apenas no dicionário, mas as sensações que elas provocam. As palavras provocam sensações e elas são usadas cirurgicamente pelo capitalismo, hoje cada vez mais financiarizado, não é? Hoje fala-se menos em economia, muito mais em finanças.
Então, nesse sentido, não é de estranhar que a própria educação para a cidadania em contexto escolar traz hoje para o currículo como área curricular obrigatória, desde a creche, a educação financeira e a educação para o empreendedorismo. Estes dias estive num evento em Maceió, vi lá a apresentação de materiais para venderem para as creches e para as escolas infantis, etc., desde para bebés. Portanto, materiais para bebés, para os educar para serem empreendedores. Não é? Então, o que está aqui em causa é um sentido da agência muito diferente do que eu falei, que é a agência no sentido da participação social e política das crianças. Não é? Agora, trata-se mais no discurso neoliberal de uma participação empreendedora, em que a participação é instrumentalizada para ser empreendedora. O que é ser empreendedor? Claro que o conceito tem essa bondade que eu há pouco dizia, inquestionável, porque é bom ser empreendedor ativo. A questão do empreendedorismo é que remete para uma responsabilidade individual de obter o seu rendimento, o seu salário e sentir-se culpado por não ser empregado, por não obter emprego. Não é? Por isso é que o empreendedorismo anda de mãos dadas com um conceito que é o da empregabilidade. Os estudos muito relacionados com a educação, e até sobretudo a educação superior, hoje, e as universidades fazem questão de divulgar taxas de empregabilidade, não salientando ou não explicitando que se trata de uma empregabilidade empreendedora, isto é, trabalho precário, não é? Trabalho precário e apenas salienta aqueles que conseguiram ser empreendedores com recurso a empréstimos bancários que depois têm que pagar e não conseguem. Não é? Portanto, não é um empreendedorismo no sentido de uma participação social e política, mas um empreendedorismo financeirizado. Não é? Então, do que se trata a educação financeira hoje, um exemplo apenas, que escapa à nossa vigilância crítica com muita facilidade e capta a adesão da escola e da família, considerando que a criança não sabe consumir e então é necessário educá-la para a educação financeira. Só que a educação financeira não é uma educação para outra economia, é uma educação para a aprendizagem do sistema bancário. Cheques, transações, depósitos, desde a pequena infância. Então, o que é que isso significa? Significa que a agência aqui é um entendimento da agência no sentido de as crianças serem agentes do capitalismo. O que significa a agência? Significa as crianças, através da educação escolar e do currículo escolar, serem socializadas e endoctrinadas para a perpetuação do capitalismo financeiro. Não é? Porque há outras possibilidades de explorar a dimensão da economia das práticas escolares e a matemática tem um papel fundamental aí, não é? Só que aqui trata-se do sistema bancário que é necessário alimentar. Há alguns trabalhos, embora ainda minoritários, que trabalham esta perspectiva, considerando uma perspectiva da sociologia da infância que destaca sobretudo a agência, mas hoje dizem os autores, é que se trata de uma agência para serem capital humano. Uma agência para aprenderem a ser trabalhadores, produtivos e eficientes. Não é? Portanto, a agência como capital humano baseada exatamente neste discurso dominante da criança, que é o discurso neoliberal. O ser humano, e a criança em particular, é responsável, é autónoma, é empreendedor. Por isso é que eu há pouco dizia em relação ao conceito de autonomia que veio substituir o de liberdade, mas acontecem outras derivas em relação a outros conceitos. Por exemplo, o valor e o ideal da fraternidade foi substituído por outro, que é o da solidariedade, que está muito mais vinculado à assistência social do que ao ideal humanista e emancipatório da fraternidade. Dizia, da fraternidade é substituído mais pela, exatamente, solidariedade. Agora ia dizer o outro, que é a tradução francesa da igualdade. A igualdade, muito relacionada com os estudos sobre as desigualdades e na infância, é substituído tendencialmente pela equidade.
Quer dizer, perguntam assim, mas não é importante a equidade? Sim, só que há conceitos emergentes que ocultam outros e hoje a equidade veio ocultar em grande medida o grande problema que é o agravamento da desigualdade. Portanto, trata-se aqui de meras palavras? Não. Trata-se de derivas, de metamorfoses que têm um sentido que vai para além da palavra porque provocam uma adesão diferente, não é? Autonomia tem uma aceitação imediata. Equidade, hoje, nas escolas e de uma forma muito generalizada, o que é necessário é equidade, claro. Só que há conceitos que ocultam, não desocultam, mas ocultam. E então, na pesquisa, a nossa função é, sobretudo, desocultar. E desocultar, então, nesse sentido da pergunta, que é aqui fundamental, não é? Porque hoje em Portugal o fenómeno migratório e é o fenómeno que representa este fenómeno na vida das crianças, não é? Em Portugal, portanto, a população aumentou muitíssimo com a chegada de população migrante e predominantemente brasileira, não é? Na minha cidade de Braga aumentou 15% a população, 15% e 10% são brasileiros. Então estamos a ver aqui um fenómeno que é de facto preocupante e que em grande medida também é oculto ou ocultado pelos poderes públicos, não é? Que é, podemos chamar aí, portanto, discriminação, xenofobia, também em alguns casos, que tem muito a ver com esse fenómeno do aumento do custo de vida, não é? Cidades grandes, como Lisboa e Porto, e Braga também, uma cidade média, enfim, não há hoje moradia, portanto, mesmo quem chega, migrante, vive em condições muito precárias, em termos mesmo de mobilidade na cidade, mudou completamente, não é? Portanto, o que é certo é que as escolas acolhem todas as crianças, a maior parte das escolas, e são boas escolas, não é? Tão boas como as privadas, não é? A escola pública, acolhe todas as crianças e tem sido feito um bom trabalho. Agora, nós ao longo da história estamos cheios de exemplos do que representou a vinda do estrangeiro para um país e tem como consequência a escassez de emprego, a escassez de moradia. E, de facto, isso está na origem de muitos dos problemas que denunciou. Não é? Agora, o que é possível fazer? Não é? Porque é isso. Não é? A denúncia, não é? E o anúncio, portanto, citado Paulo Freire, não é? Portanto, a denúncia e o anúncio, que é denunciar, e através da pesquisa também, em pesquisa na sua dimensão política, não é? Mas também o anúncio, quais são as possibilidades, não é? E aí sim, portanto, e uma das possibilidades, e é que nos compete especialmente a nós, não é? Que é a produção de conhecimento, não é? Que é simultaneamente denúncia e anúncio, não é? Eu neste momento tenho em curso, numa fase que é inicial, 2 doutoramentos. Uma é de uma doutoranda portuguesa que está a estudar crianças migrantes na cidade de Braga. E é uma pesquisa que, enfim, parte do contexto escolar e é uma pesquisa itinerante, baseada no caminhar, em encontros e conversas com as crianças, que escolhem os lugares que são seus preferidos na cidade e vai passeando com as crianças e organiza encontros e também com crianças e familiares, não é? E em grande medida para identificar esses problemas, essas questões que por outra via, de outro modo, não surgem, não é? Portanto, não aparecem, não são problemas porque não são do domínio público, não é? Portanto, isso é algo do anúncio, não apenas da denúncia, não é? Outra pesquisa que tem a ver com o brincar, não é? O brincar, neste caso é uma doutoranda brasileira, que é de São Paulo, que trabalha no SESC, que eu tive a oportunidade de visitar, agora com a minha vinda, porque eu não me sentia nada confortável em orientar alguém que está a fazer uma pesquisa num chão que eu nunca pisei, portanto tenho muita dificuldade numa perspectiva etnográfica de orientar uma pesquisa desse tipo, não é? Vou voltar agora quando visitar São Paulo, antes de viajar para Portugal, vou voltar lá. E a questão aqui que se coloca é exatamente o brincar, não é? Na relação com as materialidades. Portanto, ela faz um estudo, o estudo dela é uma abordagem interseccional, vai ter em consideração, por isso é que escolhe um SESC
específico, não é aleatório, é escolhido um que está localizado num contexto em que há muitas crianças migrantes e a diferença, nomeadamente no que diz respeito à raça, à língua também, mas sobretudo raça e etnia, e classe social, e classe também, e procurar aí, através de um olhar interseccional, compreender o brincar entre crianças, mas é em espaços do brincar, que é mesmo um espaço do brincar, a designação no SESC, não é? Como é que há aí relações entre crianças e crianças e adultos, mas também as relações das crianças com as materialidades. E como essas relações e interações estão atravessadas por relações de poder baseadas, não é? Relações marcadas com marcadores de diferença diferentes, não é? Portanto, isso é um modo de olhar para o brincar que não tem sido muito explorado, não é? Esta pesquisa está a ser feita. Isso tem a ver com o brincar. Mas porquê é que eu não falei muito do brincar? O brincar é talvez o que tem sido mais referido como o ofício de criança, não é? Ainda hoje estivemos a ver um artigo na aula que eu escolhi propositadamente, que é como é que as crianças definem o brincar e o trabalhar. E o que é considerado não é a dicotomia, mas um contínuo entre o brincar e o trabalhar. E as crianças, o que eu aqui concluí, que é uma revisão da literatura, uma revisão sistemática da literatura, o que conclui é que, dependendo muito das idades, as crianças veem o brincar e o trabalhar de modos distintos. Nos primeiros anos, 4, 5 anos, 3, 4 anos, as crianças, o brincar e o trabalhar é em grande medida indistinto. As crianças dizem, e os adultos também dizem, vamos trabalhar, e a criança entende isso, vamos brincar. Até porque mesmo os espaços do jardim de infância têm frequentemente áreas onde está a cozinha, onde está isto e aquilo para trabalhar. Vamos fazer o jantar. Não é? Então, brincar e trabalhar confundem-se em grande para as crianças, não é? Enquanto que, a partir dos 5, 6 e mais anos, o artigo era até aos 8, aí começa a haver uma distinção entre o brincar e o trabalho, considerado por menos prazeroso, não é? Portanto, isto mostra a relação com o saber. A relação com o saber associada ao trabalho duro e cada vez menos associado à corporeidade, que foi uma assunto que eu abordei, e a ludicidade, não é? Portanto, o corpo, através do movimento e também da arte, da sua ludicidade, não é? Portanto, eu não acho muito brincar. O brincar é algo que para mim é inerente à própria vida e é ainda ter uma imagem de um avô num balanço com uma criança, coisa que não é permitida em muitos parques, ou em quase todos os parques infantis em Portugal, não sei se o Brasil existe. Se eu, porventura, sento num baloiço com o meu neto ou a minha neta ao lado, há um vigilante que diz, não é para adultos, não é? Portanto, isto, não é? Isto gera também uma cultura, um modo de olhar para o brincar que é, de facto, muito específico, não é? Eu já contei ao César algumas histórias que não vou contar aqui, mas que mostram esta relação que os adultos têm como brincar e como compete aos adultos e compete às crianças, não é? Muito distinto, não é? Mas esse trabalho mostra exatamente essa relação e, de facto, o conceito de jardim de infância é usado ainda em Portugal. Froebel designou os jardins de infância, os espaços educativos para crianças pequenas. Em Portugal mantém-se o termo, jardim de infância. As profissionais, que são maioritariamente ou quase exclusivamente mulheres, não é? São designadas educadoras de infância e há até uma recusa, em termos profissionais, de serem designadas professoras. Em termos do que é uma identidade profissional, recusam, e mais ainda quando se remete para ser educador de bebés, aí há uma recusa absoluta do que é professor de bebés, não é? Depois isto que há diferenças culturais, não é? Muito interessantes. Agora, o jardim de infância sim, jardineiras de infância, que é o termo usado do Froebel, isso caiu, não é? Mas termos um jardim de infância é suposto que as crianças sejam concebidas como fazendo parte, como habitando o jardim, não é? Qual é a metáfora que está associada
ao jardim de infância e às jardineiras de infância. É algo que germina e que se desenvolve. Portanto, é a metáfora biológica e sobretudo da natureza. Não é? Portanto, a criança está no jardim e que uma semente que vai germinar e desenvolver-se. É? Portanto, é essa que é a grande ideia oposta ao que é hoje a concepção dominante da creche e do jardim de infância. Não é? Em cada vez mais é expulsa a ludicidade porque é considerada perda de tempo em relação ao que é considerado aprendizagens obrigatórias, cada vez mais são aquelas que contam. E quais são as aprendizagens que contam hoje? Aquelas que são valorizadas para ser um trabalhador muito produtivo. Não é? E em grande medida obediente e disciplinado. Hoje a disciplina no trabalho, para o qual é organizada a aprendizagem das crianças, não é? Hoje é uma disciplina bastante diferente do que era a Revolução Industrial. Não é? Aqui, portanto, a ludicidade, o pós-humano é algo que eu ainda não explorei, porque eu tenho lido, mas não tenho pesquisado ainda, mas é algo que eu apresento ali como um campo de trabalhar, não é? E a ludicidade em relação ao que é hoje o digital é outra questão, não é? Porque hoje há uma dificuldade e uma incompreensão do que é a relação da criança com o digital e o que é, o adulto sabe pouco sobre isso, o adulto professor sabe muito pouco sobre isso, e daí uma certa recusa à entrada do digital, considerando, por um lado, a tese ou o argumento de que é algo que não pode fazer, tem que sair, não é? Diabolizando o digital. E, por outro lado, os adeptos que endeusam, não é? Endeusar o digital. Como é que nós vemos isso? Não por essas perspectivas, mas pelas experiências das crianças e como é que elas narram essa experiência, não é? Portanto, essa compreensão é algo que hoje, enfim, está na agenda. E eu, neste momento, estou mais interessado na questão do que é a agência das crianças em relação à ação ambiental, à ação climática. Não é? O que é isso? E tem implicações no que é o processo educativo nas instituições. Não é? A família, mas também a educação escolar a partir da creche, não escolar, se quiser. Não sei se há, a Cláudia ficou para o fim, não sei se havia mais. Eu dizia que devolvia a pergunta, que é, portanto, é um pretexto para a Cláudia falar um pouco do que fez em Portugal enquanto lá esteve, que é o que ela designou como habilitação, vamos dizer, portanto, colocar no registro mais metodológico, se quisermos, embora não possamos dissociar o metodológico do teórico e o epistemológico, mas em termos do que é desenvolver um trabalho com crianças, muda, transforma profundamente não apenas as vivências das crianças, mas o olhar dos professores em relação ao potencial educativo e uma experiência que é realizada, num curto período de tempo. Não é? Queres partilhar com aqui na sala, dizer o que fizeste? Sim, depois eu vou trazer os resultados, né, dos filmes. Não, o resultado é do processo. É o processo, mas o processo a gente fala resultado, né? No sentido de ter que comprovar alguma coisa, mas o processo, com certeza, é bem mais impactante. E aí, no caso, com 3 escolas, né? E a escola que eu mais desenvolvi foi uma escola em Famalicão, na Vila Ortiz, né? E que a gente desenvolveu uma oficina mesmo de cinema com a produção do filme. Mas a primeira aula a gente teve aplicações de as crianças com as câmeras, né? Sem necessariamente eu estar dirigindo, no sentido de falar, vamos fazer o roteiro, ou o cinema não está entrando com uma perspectiva de palavras de ordem, assim, nesse sentido. Vamos agora fazer isso. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu ver, né, assim, algumas experiências aí que chamaram mais atenção. Foi um dos alunos de dificuldade com o aprendizado, que se destacou no sentido de já ter a percepção mesmo de como se ele fosse um diretor, né? Então a ideia era que eles pegassem as câmeras e fossem captando imagens da escola de lugares que eles mais gostavam. E esse aluno não, ele imaginou uma cena e já me colocou para operar a câmera, eu operar a câmera e dizendo que
o amigo dele deveria fazer e como que eu deveria enquadrar aquele plano. Então, aí nos meios para mostrar, porque ele já chegou, eu filmei ele dizendo que ele imaginava da cena. Então ele não quis pegar a câmera de mapa, porque ele veio várias câmeras de mapa. Então ele quis a minha câmera, que era mais profissional. E aí ele falou, ó, você fica aqui, ó, põe essa câmera aqui. Eu falei, tá, eu deixei ele falando. E você, Martinho, amigo dele, você fica aqui nessa parte que tem o parquinho, mas enquanto você fica no balanço, eu vou ficar na gamboa. Depois eu vou sair da gamboa, vai começar assim, eu vou ficar na gamboa, eu vou sair da gamboa e vou pro balanço. Quando eu chegar no balanço, você levanta do balanço, pega o seu binóculo e filma. Falou. E depois nós vamos sair. Então isso é o começo, meio e fim da ação. E disse pra mim assim, e você, ó, pega daqui até aqui, tá? Digamos, saber o recorte do meu pai, porque coisa muito difícil assim é a criança conseguir entender que existe um enquadramento. Então as imagens que a gente capta e elas captam é sempre a criança fora do plano, ou uma parte do braço, né? E não, ele já sabia o enquadramento. 7, né? É, 7. E aí o outro também, o Tomás, falou que queria um plano sequência. Não falei um plano sequência, mas ele sabia que era um plano em que ele e o Marquinhos corriam em volta da quadra. Só que aí ele falou, mas eu quero 2 câmeras, ele falou. Eu falei, como assim? Ele falou, eu quero que uma câmera filme eu e o Marquinhos correndo e a outra câmera filme a sensação de eu e o Marquinhos correndo. E aí a minha amiga estava com uma GoPro e com um capacete. Ela falou assim, então pode ser para procurar no capacete. Isso. E aí fizeram uma sensação. E aí essas duas crianças que tinham uma certa dificuldade de pensar, no sentido que eles queriam daí depois exportar só a parte deles do filme. Então a gente foi depois pensar no roteiro. E aí nesse roteiro eles já tinham testado isso que ia dar certo, eles já tinham feito nessas brincadeiras mais experimentais. E aí eles queriam que não queria que aquilo fizesse parte do filme coletivo, eles queriam só aquela parte do filme para eles. E aí eu fiquei nessa dúvida se eu exportava só a parte deles ou não, né? Mas aí eu não exportei. E eu falei, não, o filme é coletivo e eu sei que eles sabem o que eles querem, mas eles têm que saber que, quando é coletivo, a coisa tem que fazer parte de um todo. E aí, daí teve também algumas outras experiências. Teve a Lara também, que era uma aluna autista, que eu achei muito interessante, porque ela não pegava a câmera e fazia. Ela, na verdade, pegava a câmera e botava as coisas para fazer na câmera. Então, como se ela pegava o ursinho e fazia assim. Então ela trazia todas as coisas para a câmera, enquanto os outros preferiam filmar a escola e principalmente a questão da velocidade, é uma coisa que eles gostam muito, então todos queriam algo rápido. Quando falava em câmera era algo rápido. E aí até teve a Bárbara, uma das alunas, que quando percebeu que eu podia acelerar o filme dela, nossa, daí ela se pirou. Ela falou, meu filme então não posso fazer um filme chamado Rapidez? Aí eu falei, pode, rapidez então, põe aí. Eu falei, quanto que você quer, né, que acelere? Aí eu queria que acelerasse um monte na edição do filme dela, eu sou toda orgulhosa. E aí teve esse processo que quando eles assistiram o filme, foi surpreendente, porque eles se emocionaram, né? E alguns viram a escola de forma diferente, e aí isso foi o filme montado, né? Não foi nem tanto o filme das experimentações, né? E aí, filme montado, foi um roteiro conjunto que eles desenvolveram, mas eu acabei conduzindo um pouco dos planos para poder trazer um produto, né? E aí eles viram alguns lugares da escola que eles amavam, mas que na filmagem para eles tinha ficado diferente. Que foi o charco, que era a coisa que eles mais gostam, é o pântano, né? Que tem um lago na escola, tem girino, tem um monte de coisa ali. E aí, quando eles olhavam para esse pântano, eles achavam uma coisa. Quando eles viram o pântano filmado, né, o charco filmado, eles... Nossa, mas esse é o charco da nossa escola? Nem parece. Aí um virou e falou assim, eu fiquei com medo desse charco. Esse não é o charco da escola.
E aí foi interessante ver essa recepção, se sentir orgulhoso por ter participado, feito, né? E os enquadramentos, né? Eu também perguntava se eles estavam gostando do que eu estava enquadrando, né? Mas eu acho assim que o filme experimental é sempre mais potente, né? E é legal eles apresentarem, a gente fez esse exercício, eles apresentarem a produção deles experimental, né? Então eles vão apresentar a coisa deles e escutar o que as pessoas falaram do que eles gravaram, porque isso é uma coisa que eu fiz várias vezes também aqui, né? Então, isso foi, nossa, uma experiência incrível. E aí, no sentido também que isso também teve uma oficina com adolescentes, que foi no Sanches, né? E tinham duas meninas que não paravam de conversar o tempo todo. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, as duas vão ser protagonistas. Daí eu falei, vamos colocar elas numa função bem importante, eu falei, porque aí elas vão, tipo assim, não vai ter escapatória, né? Aí eu já falei, vocês duas vão ser protagonistas. Aí como você é protagonista? Não, então a gente vai filmar vocês. Eu falei, aqui já está acontecendo na cena, eu falei, eu estou tentando dar aula, vocês ficam no celular, ou vocês ficam olhando lá para fora. Eu falei, então vocês vão protagonizar a cena. Ah, é? Não sei o que, mas como vai ser a história? Eu falei, vocês que vão rolar. E aí o que aconteceu? Que quando começou a ter a prática do cinema, nossa, se inverteu tudo. Porque elas se entregaram, elas realmente fizeram a história, elas interpretaram a história, ficaram sendo protagonistas, e elas estavam com outro problema porque elas eram um orfanato, né? Elas eram duas jovens que acho que tinham alguns problemas aí familiares, problemas também no sentido de aprendizagem, né? E elas protagonizaram a história também, isso foi bacana. Obrigado, Cláudia. Elas não pensam no orfanato. Desde o dia que elas choraram, que elas queriam voltar para o orfanato e eu continuar fazendo filme. E aí eu vou trazer essas situações, mas é muito interessante porque tem essa segunda abertura, né? Entre a academia e as escolas. E denominaram o filme como a Escola Fantástica. Primeiro foi a Escola Fantástica, com o charco fantástico. Muito bom. Bom, muito obrigado, Fernando. Foi um prazer, uma alegria escutar, muito bom. Obrigado. E, bom, agora a gente tem intervalo e tem a jornada. Bom, obrigado.